Graça e paz a todos. Estamos dando início ao segundo dia, né? A parte 2, seitas e heresias, que eu vou estar abordando agora, hoje, um pouco mais sobre as seitas. Então, desde já, eu gostaria de estar frisando, muitas delas têm algumas coisas que assemelham no nosso dia a dia, algumas delas inseridas no nosso meio. Eu gostaria que tivéssemos bastante atenção a cada uma delas. E eu já quero trazer uma que é conhecida como a mais antiga do mundo, que é o hinduísmo, criado há 2000 anos antes de Cristo, conhecido por seus seguidores do sânscrito, e que significa ordem permanente. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo. E aí tem algumas palavras-chave, alguns segmentos chaves no hinduísmo, e muitos ali vão ser tratados por castas. Eu vou estar passando muito rápido sobre cada tema aqui, para que possamos absorver a grande maioria das seitas, tá bom? E essas castas, elas vão do Brahmanes, Kshatras, Vácias e Sutras. Elas têm, né? Cada casta dessa, ela vai desde a alta sociedade, as pessoas que têm ali um poder aquisitivo bem maior, e tem aquela casta que é a mais desprezada, que é os catadores de lixos, aqueles que trabalham no serviço mais é, pesados, considerados sujos, que trabalham em usinas, trabalham com óleo. Então, e uma vez que você desce uma casta, dificilmente você volta para a casta de cima. E isso, além disso, é uma religião da Índia, tem as suas devoções a animais, como um, as vacas, ratos, são como deuses. E ali não tem uma figura de um deus total, um único. Ali tudo pode ser considerado um deus. E ela está introduzida muito ao nosso meio, nos desenhos, a grande maioria dos desenhos infantis, principalmente vindo do Ocidente, do Oriente, ele vem carregado de, de mensagens hinduístas. E, além dos desenhos, tivemos aí, recentemente, a novela, né, Caminho das Índias. E ali ele estava também introduzindo muitas coisas sobre o hinduísmo. Mas vamos para a segunda, que é o jaísmo. Talvez vocês já ouviram falar em algumas dessas seitas ou religião, ou algumas serão novidades. O fundador do jaísmo, no século VI antes de Cristo, foi criado pelo príncipe indiano Nataputta Vardhana, 599
a 537 a.C., a filosofia jaísta gira em torno de um conceito da alma, que também é conhecido como Jiva, que na existência presente encontra-se reencarnado. Esse cativeiro que é criado pelo karma, com as ações geradas em movimento interior, que afasta a pessoa da sua alma e que causa o sofrimento. Eu gostaria que vocês se atentassem a cada fala dessa. E muitas dessas coisas têm sido introduzidas no nosso meio. Questão de alma, questão de você, por devido a alguma coisa acontecido na sua vida, e você passa por um sofrimento, e eles chamam esse sofrimento de karma. Eu creio que muitos aqui já ouviram, com certeza, o quanto que essa palavra karma foi introduzida no nosso meio. Quem nunca virou e falou assim, ó, aquela fulana é um karma na minha vida. E essa palavra veio sendo introduzida. Para você ver o quanto que a sutileza de cada seitas, ela vem sendo enxertada aos poucos ao nosso meio. E muitas das vezes a gente não sabe nem de onde que veio a palavra, não sabe nem de onde que veio esse conceito, mas ele vai gerando nas nossas vidas uma cultura de estar falando sempre, de estar remetendo a isso. E a terceira, eu gostaria de estar falando sobre o budismo. Eu creio que todos já ouviram falar sobre o budismo. Esse uma seita bem conhecida. É um sistema ético, religioso e filosófico fundado pelo príncipe hindu Siddhartha Gautama, 563 a 483 a.C., por volta do século 6 a.C. E se baseia em alguns ensinamentos. E eu Gente, vou eu falar, posso só fazer uma pergunta rapidinha, para mim é realmente muito importante. sim, pode. Me perdoe, é que eu precisei clicar em alguma coisa aqui. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou Brisa, e a minha pergunta na verdade, é uma dúvida bem pontual. É sobre o fundador, na verdade, sobre Shiva. Shiva, no caso, seria a reencarnação do fundador do hinduísmo, é isso? Não, não, não. Podemos, o conceito de alma tem Shiva e tem o hinduísmo, ele tem outros parâmetros. Aí eu estava falando sobre o jaísmo, tá? Vamos deixar um pouquinho as perguntas um pouco mais para frente e eu vou estar respondendo melhor. Pode ser assim? Vamos encontrar muito essa palavra, tanto Shiva, né, que é uma das deusas, tem a Shiva, e é Jiva. Tem Shiva, tem Jiva, e tem outros aí, deuses colocado principalmente no hinduísmo, que tem muito a ver, deuses. É um sistema monoteísta, né? Monoteísta não, politeísta. Tem algumas seitas que ela é monoteísta, mas muitas delas são politeístas, aceitam, como estávamos falando na primeira, sobre essa pluralidade religiosa
e vamos estar vendo um pouquinho mais à frente, principalmente na Seixin Wei, um pouco sobre esse ecumenismo religioso. Vamos ao... E o budismo, eles têm um, é, um ensinamento, a doutrina baseia-se em 4 verdades. Em 4 verdades são baseadas aí o budismo. As 3 primeiras são relacionadas à existência aplicador, a origem da dor e o desejo da separação da dor. Só é possível com o fim do desejo. Então, são quatro verdades. E só nessa... Tem 3 aqui que vai estar falando que a origem da dor, ou melhor, a existência aplica da dor, a origem da dor e o desejo e a superação da dor só é possível com o fim do desejo. Então, tem 3 aí em uma. E a quarta verdade, ela vai estar prega a remoção da dor só pode ser alcançada por 8 caminhos, que é baseado, esse 8 caminhos é chamado de também o caminho de 8 passos. E é uma coisa que é amplamente estudada para que você chegue também ao estado de nirvana, que é compreensão, pensamento, palavra, ação, modo de vida, esforço, atenção, meditação correta. E o próprio Buda, né, o Vardhana, ele tem o seu período, ele vai abandonar esposa, filhos, e ele vai ter uma longa jornada em busca da verdade. E ele faz, muitas das vezes, grandes jejuns, a ponto de ele ter um jejum tão longo, e muitas das vezes comendo um grãozinho de arroz, um grão mesmo de arroz, no dia, para complementar esse jejum. E certa vez, ele senta embaixo de uma árvore, conhecida, chamada, né, uma árvore iluminada, e ele vai sentar ali embaixo, e ele passa grandes períodos de meditação, vai dizer que para atravessar os portais, para atravessar, desencadear isso dentro de si mesmo, e aonde que ele vai atingir o estado de nirvana, que é a paz plena, paz completa. E isso foi muitas pessoas começaram a, a, a querer fazer meditações. Isso também chegou ao Brasil, como chegou em tudo quanto é lugar, sobre a meditação, chegar a um estado pleno. Eu estava em uma cidade vizinha aqui, e assim que eu cheguei, tinha uma galera hippie, e eles estavam falando exatamente sobre os portais. Um falando com o outro: olha, eu cheguei até o 4º portal. Ah, eu cheguei até o 6º portal. E eles vão falar sobre o 8º portal, né? Que sente muita dor, que a alma começa a ficar pesada, uma coisa assim. E muitos entram
de estar fazendo meditação, muitas das vezes para aliviar a alma, mas muitos têm a consciência de chegar ao estado de nirvana, porque tem até uma banda Nirvana, né? E tinha, mas é uma banda Nirvana. Então, esse é o budismo, tendo ali as suas linhas e uma certa doutrinação para que você chegue à paz plena, à paz perfeita. Mas eu gostaria que vocês se atentassem aí. Segura aí, se quiser, anota, budismo, porque iremos falar sobre o budismo um pouquinho mais à frente. E vem, logo em seguida, também o confucionismo, religião oriental baseada nas ideias do filósofo chinês Confúcio. Em 551 a 479 a.C., o princípio básico do confucionismo é a busca pelo caminho tal, que garante o equilíbrio entre as vontades da terra e do céu. E aí eu gostaria de abrir já aqui para te alertar uma coisa. Isso é comum de comprarmos muito, principalmente pingentes, e sem saber o sentido. E eu já vi muitas mulheres e homens dentro da igreja comprando o talzinho, né? Aquele T. É um cordão, ele é um T, ele não chega a ser uma cruz, ele é um T, muitas das vezes madeira. E tem muita gente que compra porque acha bonito. E esse é o famoso tal. Eles vão estar falando sobre o caminho. Tá? E o que mais pesa no confucionismo? Eles têm uma das suas doutrinas que eu separei aqui é que eles dizem que o homem é capaz de ser perfeito por si próprio. Se eu sou perfeito por mim mesmo, eu não preciso de Deus. Eu não preciso eu não preciso acreditar na morte e ressurreição de Cristo para que eu seja salvo. Então, uma de suas doutrinas se baseia também nisso. O homem é capaz de ser perfeito por si mesmo. Avançando, iremos entrar no taoísmo, que se baseia no sistema politeísta e filosófico de crenças que assimilam os antigos elementos místicos e enigmáticos da religião popular chinesa, como culto aos ancestrais, rituais de exorcismo, alquimia e magia. A origem da filosofia do taoísmo vem do mestre chinês Erli, ou Lao Tse, velho mestre, um contemporâneo de Confúcio. Então, é mais uma... Também é essa questão do Tao, tá? Do T. E nessa religião se mistura muitas coisas como o exorcismo, culto aos ancestrais, rituais que são muitas das vezes pesados. E aí vamos para mais um, que é o shintoísmo. Eu estou tentando ganhar tempo aqui, tá? Para que possamos ter a maioria das seitas aqui faladas. O que é o shintoísmo? É uma religião mais antiga existente no Japão. E aí eu gostaria que você grave
também bote aí um pontinho aí no shintoísmo. É 3 religiões que eu vou pedir para vocês estarem atentos. Budismo, shintoísmo, a mais antiga do Japão, e o cristianismo, tá? O shintoísmo, termo deriva da palavra Shen, deuses, e Tao, caminhos, caminho, que quer dizer caminho dos deuses. Seus pilares são natureza, família, tradição e a limpeza, e também a pureza pessoal. Repetindo, seus pilares são natureza, família, tradição, a limpeza e a pureza pessoal. E mais à frente, estaremos também colocando o shintoísmo aí. E agora estaremos falando bem pouquinho sobre o islamismo, que a palavra quer dizer submissão à vontade de Alá. A religião monoteísta, baseada em ensinamentos de Maomé, o profeta. Uh, e o islamismo é uma religião que cresce desesperadoramente, e ela vai estar aí como a segunda religião que mais cresce, e perdendo só para o cristianismo. Perdendo só para o cristianismo. E eu conheço uma amiga que ela estava partindo para o lado muçulmano, né? Do lado do Islã. E depois ela viu, né? Como são as coisas. Lembrando que a maioria das mulheres, a maioria não, as mulheres não têm muito valor. Não, não são consideradas, tão consideradas no islamismo. Mas eu vou para as duas últimas aqui, e que me chama bastante atenção. Duas últimas, não, né? É duas que eu quero estar falando bem, que são a Seishan Wei. Vocês já ouviram falar na Seishan Wei? Só levanta a mãozinha aí para não... A Seishan Wei, ela é uma seita que ela vem mesclada. Ela é o movimento Seishan Wei é uma mistura do shintoísmo do Japão, do budismo na Índia e do cristianismo da Judéia. E aí eu gostaria de estar... Tem até algumas igrejas aqui no Brasil. E uma das suas colocações é: o movimento Sexto Way proclama aos quatro ventos que a sua missão é transmitir ao mundo parte dos ensinamentos de Cristo, de Buda, que não haviam sido ainda suficientes. E não teriam sido relatados completamente ali. Então, é como se fosse vir suplementar, vir dar uma força tanto para Buda, tanto para Jesus Cristo, trazendo algumas verdades ali. Em muitos templos, você vê organizadinho, hoje estávamos falando sobre isso, tudo organizadinho, tudo direitinho, mas
é aquela coisa do ecumenismo religioso. São pastores que estão servindo. Na verdade, você chega e você não vê nada de, de cristologia ali. Você vai ver as imagens de Buda, vai ver algumas outras imagens, mas e fica distante um pouquinho do cristianismo. Porém, é uma das seitas que vem trazendo muitas coisas no nosso meio. E eu quero deixar para a próxima aula, a última aula, três movimentos, vou dizer assim, que têm crescido desesperadoramente no tempo de hoje. E aí sim eu convido todos que estejam, e se possível, 8h30 em ponto, para que possamos estar falando. É de se assustar. Mas temos também algumas que nós conhecemos como o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu creio que algumas pessoas conhecem bastante. E alguns fatos estranhos vão acontecer em dezembro de 1847 com a Margaret e a Kate, que elas, em sua casa, começaram a ver alguns movimentos estranhos acontecendo e acharam que era barulho de rato ou algum animal ali em suas casas, até começarem a ver lençóis, uma mão, suposta mão, puxando lençóis, portas batendo, coisas se arrastando, e aí isso foi amplamente divulgado na mídia, e do outro lado, o que todos conhecem, né, também, na França, Allan Kardec, conhecido como o pai do espiritismo. Ele tem um outro nome e ele cria o livro dos espíritos e tem algumas divisões que podemos estar abordando aqui. É o que mais, como tem em várias cidades, podemos estar alertando aqui. E muitos deles falam praticamente a nossa língua. E se você parar para conversar, ele te dá um banho de Bíblia. Te dá um banho de Bíblia. E se você não se atentar às coisas que estão escritas certinhas, não se aperfeiçoar na leitura bíblica, você é levado. E tem aí algumas divisões do espiritismo. Primeira divisão, o espiritismo comum. Se quiserem anotar, fiquem à vontade. No espiritismo comum, a quiromancia, que é de adivinhações pelo exemplo de linhas das mãos. O mesmo que quiroscopia. Seguindo. Também a cartomancia, adivinhações pela cifra de combinações de cartas de jogo para jogar. Grafologia, que é o estudo dos elementos normais e principais patológicos de uma personalidade, feito através de análise da sua escrita. Hidromancia, que é a arte de adivinhar por meio da água. Seguindo. E a astrologia, que é o estudo do conhecimento da influência dos astros, especialmente dos signos, no estilo e no comportamento dos homens. Esse daqui, gente, é tão gritante
no tempo de hoje, essa astrologia, que jovens, já gente adulta, quando olha alguma questão dos seus signos, né? Ah, até mesmo quando você vai fazer, você vai se inscrever em alguns sites, ele já pergunta qual o seu signo. E aí você vai colocar ali, eu sou de Touros. Eu sou. Esses dias estavam me perguntando, Johnny, você é qual signo? Eu falei assim, eu? Não tenho signo não, rapaz. Não, todo mundo tem. Qual é a data do seu nascimento? Aí eu falei, sou de maio. Você é de Touros. Então, isso fica, né, muito enraizado e a gente vai colocando isso sempre, como eu falei lá no início, acaba virando uma certa cultura. E aí tem o ponto 2, que é o baixo espiritismo, que vai lidar com o voodoo. 2, candomblé. 3, umbanda. 4, quimbanda. 5, a macumba. Esses são o baixo espiritismo. E aí, o terceiro ponto é o espiritismo científico, que é ecletismo e esoterismo. Também tem o teosofismo. O espiritismo ele vai tratar, vai falar, né, também da questão da reencarnação, e é um ponto que acaba pegando muitas pessoas quando eles vão explicar sobre essa reencarnação, e eles vão estar colocando sobre esse assunto, baseando-se na encarnação de Cristo, na ressurreição de Cristo, mas sabemos que nenhum ponto da Bíblia você ouve falar sobre a reencarnação, e uma vez tendo, que a pessoa morre, ela não retorna, e eles dão esse ensinamento de que você morreu, você volta, né? Como se fosse de uma forma melhorada, em outro corpo. E aí eu gostaria de estar abordando também uma que é a Testemunha de Jeová, muito conhecido por todos. Tem o primeiro fundador, o Charles Taze Russell. Logo em seguida, mesmo com algumas... Ele, ele ficou perturbado por algumas doutrinas advindas da antiga religião dele, e ele vai criar, né, o Testemunho de Jeová. Depois vem, as ideias de Russell, né, ele vai escrever, fazer um estudo para os seus discípulos, falando de algumas coisas que colocadas ali das escrituras. E no começo ele vai falar isso tão veemente que ele vai dizer que quem lesse esse livro, esse estudo, não precisava nem da Bíblia para você tá estudando, porque seria um pouquinho suficiente. Mas depois ele reconhece esse erro, ele vai dizer que ele foi imaturo, e logo depois vai ser substituído por alguns outros, que é o Joseph Frank e depois Nathan. E esse Nathan, ele vai criar uma revista que foi... Não, Nathan não, Joseph. Ele vai criar uma revista que foi amplamente, mundialmente, né? Foi colocada as suas tiragens no mundo aí, que é a revista Despertai. Eu creio que eu
muitos já ouviram, né? Sobre a Despertai. E com isso ele vai fazer mais discipulado, vai ensinando, e muitas pessoas foram até tag por esses ensinos. E quando você para falar com um testemunho de Jeová, você vai ver que eles não têm uma base bíblica. Eles não têm. E a maioria das seitas, elas não têm base bíblica. E aí eu sei que estamos falando sobre a testemunha de Jeová, mas eu quero abrir também para as seitas que têm heresias que têm lançado no nosso tempo. Júnior, como descobrir que é seita? Como descobrir que é uma heresia? Não tem base bíblica. Eu gostei muito quando Joyce ela pegou naquele dia e falou assim: olha, eu quero tentar entender, mas eu não encontro base bíblica. Não sei se Joyce lembra de quando ela falou, eu não encontro essa base bíblica. E uma vez que você vai confrontar com bases bíblicas, a grande maioria, eles saem de cena. Então, o mais importante aqui é eu ter uma base bíblica, saber como eu estou lidando com essas situações. Chegou na minha porta, vamos para a Bíblia? Eu já ouvi muitas pessoas falando, não, só chamar para orar. Tudo bem, você pode chamar para orar, mas chama para dentro da Bíblia. Começa a dialogar ali, porque você pode estar convertendo uma alma a Cristo. Com bases bíblicas. Se aprofundando naquilo ali e rebatendo sutilmente. Rebatendo sutilmente tais heresias. Rebatendo, mas com cuidado. Não precisa perder a linha. Não precisa maltratar ninguém. A Bíblia é o suficiente. A palavra de Deus é o suficiente. Em todos os momentos, ela é o suficiente. E juntamente, você tendo essa base bíblica, dificilmente você vai cair nessas novas heresias, tanto a neopentecostal, tanto as heresias que são essas que eu citei aqui, que são um pouco mais distantes, mas temos que nos preocupar não só com os que estão distantes, é o que já está inserido no nosso meio. E na semana que vem eu vou estar abordando principalmente, hoje eu não vou estar falando sobre ela, mas eu vou estar abordando principalmente a teologia queer, que já está no nosso meio. Não sei se vocês já conhecem, alguém já conhece a teologia queer? Vamos estar abordando a teologia queer, vamos estar abordando alguns movimentos aí que têm acontecido, principalmente de mapeamento espiritual, linhas, e também vou estar abordando sobre esses cultos pagões no nosso meio. Então, eu gostaria de conclamar todos vocês para a semana que vem, na terceira e última aula. Tá? E além de também falar sobre o advento do sétimo dia. Tá bom? Jaque.